Hoje eu vou colocar dois rádios Texan frente a frente, o R9012, um portátil analógico simples e barato, contra o PL880, um receptor digital que é muito conhecido no mundo da radioescuta profissional. Será que o preço e a tecnologia fazem tanta diferença assim? Vou testar os dois em FM, AM e ondas curtas, comparando recepção, som e praticidade. No final, te conto qual vale mais a pena para o seu bolso e estilo de escuta. Meu nome é Fábio Gagliardi e esse é o DXFM Rádio, um canal dedicado a rádios portáteis, tecnologia e rádio escuta. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link das lojas dos rádios que eu vou apresentar para vocês. Então curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Texan R9012, um rádio simples, pequeno, leve, nostálgico, um rádio analógico para quem quer simplicidade, está começando na rádio escuta ou quer apenas um rádio para curtir e ouvir no dia a dia. É um rádio muito barato, em torno de $14 e utiliza apenas duas pilhas pequenas. Do outro lado nós temos o Texan PL880, um rádio já bem conhecido também no mercado, um rádio de alto padrão DSP com sintonia fina SSB. Você também tem aqui a opção de iluminar o painel. E é um rádio realmente para quem gosta de escutas avançadas. Ele tem entrada para fones, entrada para antena externa e você pode também regular o nível de sinal caso você esteja sofrendo muitas interferências e pode colocar aqui para local e assim diminuir o ganho. É um rádio espetacular, um dos melhores rádios que a Texan já fabricou. Será que este aparelho ele consegue ter uma diferença tão grande na recepção a ponto de valer um investimento? Hoje é um dia legal para fazer testes aqui no FM, porque eu estou recebendo o Rio de Janeiro. Tá chegando o Rio de Janeiro aqui em Santa Catarina. A propagação está abrindo aí pelo mar. E o 87.1 aqui no PL880 está chegando o som da Rádio Nacional. De audiências de custódia foram realizadas no Brasil. O balanço da série histórica foi divulgado hoje pelo TNJ, Conselho Nacional de Justiça. E quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Daniela Longuinho. Olha aí, por volta de 87 MHz, não posso saber com precisão porque é a sintonia analógica, mas olha aí, ó. Só escuro. Passando aqui dos 88. Não tem como fazer DX num rádio que é muito suscetível a sinais escuros. Então, esse é o ponto fraco. Todo rádio analógico que não é DSP, ele não consegue segurar sinais fortes. E a proximidade da torre local mostra isso. Olha, o sinal principal é em 105.1. Eu estou aqui sintonizando a 104.9 frequência. E se tivesse um sinal chegando forte aqui, com certeza eu estaria recebendo sem problema nenhum, sem nenhuma interferência. E esse é o grande mérito dos rádios DSP. Bom, eu me aproximei agora da torre, ó. Ali está a torre, ó. Deixa eu me aproximar mais ainda. Eu estou aqui cerca de agora 100 metros da torre. É excelente, tem 3 kW naquela torre ali. Então, em relação a rádios DSP, se eu tivesse ido no pé da torre ali, eu posso garantir que o sinal continuaria livre para escutar uma emissora em 104.9. É claro que nós temos ali o campo de transmissão, o nível de sinal ruído é forte, mas como aqui as aberturas por propagação tropo são realmente extremas, eu consigo ouvir emissoras do lado. E eu fiz testes com o PL880 dentro de um transmissor de 5 kW e foi perfeito. Isso lá ainda em Pelotas, ainda quando eu morava lá, e eu escutei emissoras da cidade vizinha, ali em torno de 60, 70 quilômetros, com sinal limpo, sem nenhum espúrio. O rádio DSP de alta qualidade sempre vai ter
um diferencial para recepção de FM. Eu tenho certeza, se eu pegar o Kodo-100 DX286 e for até a torre aqui, ele vai ficar ainda melhor que o PL880, por ser um rádio com o chip automotivo TF6686. Então, com certeza, sempre dê preferência a esse tipo de rádio quando for fazer uma compra voltada para o FM. Finalzinho da tarde, vou fazer os testes em várias frequências, mas não vou mostrar toda a banda, né? Vou selecionar algumas emissoras e vou selecionar algumas faixas também, e a gente vai fazer a comparação deste rádio DSP, o PL880, contra o Texan R9012, que não é rádio DSP. E aí você vai ver uma diferença bem interessante. É claro que nós temos também aqui outra questão. Olha só a diferença de antena, tá? Então, vamos equilibrar isso, vamos colocar as duas antenas do mesmo tamanho. Então, vamos começar pela rádio nacional e perceber como vai se comportar os dois sinais em relação à rádio nacional, que vai ser a primeira emissora a ser testada. E os outros dois classificados que fecham as quartas de final são Novo Horizontino e São Bernardo. Então a gente não teve nenhuma grande surpresa. E, na minha opinião, o estadual de São Paulo, com qualquer fórmula, ele vai acabar tendo um grande chance de colocar o quarteto dos grandes Palmeiras de São Paulo, Corinthians e Santos nas semifinais, o que tem, lógico, uma alta probabilidade de se repetir neste ano de 2025. Ok, hora do Texan. Não sei se você tá ligado aqui. Vamos ligá-lo. Só que é claro que mudou bastante de patamar, né? E melhorou muito o desempenho depois da chegada de Neymar. O time ainda precisa de ajustes no setor defensivo, só que tem um grande potencial para crescer nessa reta final. O São Paulo fechou a fase como líder do grupo C com 19 pontos. Jogos precisa ajustar também o setor de marcação do meio de campo, com Alisson e Pablo Maia, que estão voltando de lesões graves, e o setor defensivo, que perdeu a presença constante de Alan Franco, depois de ser titular nesse começo de ano. Enquanto isso, o Palmeiras, o atual tricampeão, suou demais para se classificar, só que ainda segue vivo na briga pelo inédito tetracampeonato. Depois de somar 23 pontos no grupo D, o time passou em segundo na chave, atrás do São Bernardo, que também fechou com 23, e com a terceira melhor campanha no geral. Maravilha! Achei o rendimento dele muito bom. Claro que o PL880 é melhor, mesmo sendo DSP, a tecnologia dele é melhor. Então, ponto para o Texan PL880, mas méritos para o 9012. 41 metros. Vamos ver o pequeno poderoso aqui. No PL880 a gente escuta duas emissoras mais claramente. Perfeito, por aqui já dá pra gente ter uma ideia das ondas curtas. Não vou me estender a fazer banda por banda, porque o que eu já apresentei aqui já dá pra gente notar a diferença entre os dois aparelhos. E continuo dizendo que este rádio aqui vale muito a pena pelo tamanho dele e pelo que ele oferece no preço. Agora faltam 20 minutos para 7 horas da noite. A propagação do AM já está abrindo
Aqui vocês podem ver a corner aqui que está apontada para o Rio de Janeiro. Eu já estou fazendo umas escutas do Rio. Mas vamos voltar aos testes e ver como se comporta no AM estes dois aparelhos. É hora da verdade. Qual dos dois rádios é melhor no AM? Vamos testar aqui. Propagação abrindo. Ok. Onde é que está o volume aqui? Me perdi, está aqui em cima. Pena que tá tocando música aqui. Vamos esperar uns segundinhos. Rápido demais, então vamos aproveitar o tempo que nós temos para meditar. Nós temos aqui um momento da palavra, palavras de sabedoria que nós podemos usar. Nos afrontar, nos intimidar, então neste momento nós temos que estar Confiar. Opa! Com sinal fraco aqui a gente notou diferença. Olha o DSP apanhando aí, ó. Nas nossas vidas, que a vontade do Senhor qual é que sejamos pessoas semeadoras do bem, que sejamos pessoas amáveis, que vivamos para Deus e que nós Morrendo aqui, ó. Vamos ver se já morreu aqui também. O sinal segue. Olha o R9012 aí batendo do PL880 no AM. No momento da nossa vida, tudo que nós buscarmos. Analógico versus digital. O Salmo, a Bíblia fala, né? Poesia, os salmos são lindos. Então temos aqui já um ponto de vantagem para o 9012 da Texan. Vamos a RBV do Rio de Janeiro, 940 kHz. Como se atreve a dizer tal coisa? O sultão chamou. E mandou que lhe dessem 100 chicotadas. Ordenou em seguida que chamasse Para interpretar o mesmo som. O outro sábio disse: Senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho indica que irá viver mais que todos os vossos parentes. A fisionomia do sul. Gostei, mais uma vez, o R9012 se comparando aí ao PL880 com ótima qualidade de recepção no AM. Agora o sinal da Rádio ABC. A Rádio ABC que migrou para acho que 81.9, se eu não me engano. Oi, cadê a Rádio ABC aqui? Tá precisando da minha ajuda aqui, ó. Vamos escutar aqui. Ouça a Voz do Brasil hoje a partir das 9h. É evidente que o som no sinal no 9012 está melhor. 1570 kHz. Está no ar o
melhora quando eu aproximo a minha mão aqui, ó. Eu tô fazendo terra aqui e melhora o sinal. Aqui eu não tô precisando disso não, ó. Tá aí o sinal da rádio ABC de Santo André chegando melhor no R9012 do que o PL880 aqui é da DSP. E para encerrar o teste, vamos com a 1600, a rádio 9 de julho. A frota da Petrobras, que tem como foco o desenvolvimento. Mais de 40 embarcações e milhares de empregos nos próximos 5 anos. Com o primeiro contrato assinado nesta segunda-feira, 4 novos navios terceiros do setor. Integrar a frota da Transpetro, subsidiária da Petrobras, que atua no transporte e armazenagem de petróleo, gás, álcool, biocombustíveis e derivados. As embarcações têm valor de 69 milhões e 500 mil dólares cada e são capazes de transportar entre 15 mil e 18 mil toneladas de derivados de petróleo pela costa brasileira. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ressaltou que além de fortalecer a indústria naval, a construção das embarcações impulsiona a geração de emprego. Navios especializados em suprimento de diesel para embarcações de apoio. Eles vão ter seus cascos produzidos. Ok, gente. Hora da verdade, qual dos dois rádios é melhor? Bom, a gente sabe que no conjunto da obra o PL880 é muito mais rádio. Ele é um rádio mais completo, com mais funções e com uma tecnologia DSP muito boa. Porém, a gente tem que colocar também esse pequeno rádio 9012 no lugar que ele merece. Ele se saiu muito bem em ondas médias. Foi um rádio aí que teve uma excelente performance, não deveu nada para o PL880, até superou em alguns momentos. Mas em ondas curtas ali o PL880 foi melhor. No FM, como a gente viu, nem se fala, né? A questão ali da seletividade, como ele lida com os sinais espúrios, que esses rádios analógicos têm muita dificuldade para isso. Nenhum rádio analógico que não for bem filtrado da antiga, com um receptor muito profissional, vai conseguir segurar sinais fortes. Até mesmo alguns rádios DSP mais simples também mostram, eu já vi alguns testes aqui, sinais espúrios, mas eu não vi no PL880, eu não vi no Kodo 100, eu não vi no XH-Data, são rádios top de linha. Especificações técnicas, as características do Tecsan R9012 e do Tecsan PL880. Nas bandas, tanto um como o outro possuem FM, ondas curtas e ondas médias. A alimentação do Tecsan R9012 é feita com 2 pilhas pequenas AA e do Tecsan PL880 com bateria 18650. A tecnologia do Tecsan R9012 é analógica, enquanto o Tecsan PL880 usa a tecnologia DSP digital na sintonia. O R9012 tem como extra os fones, que é mono, mas o Tecsan PL880, por ser um rádio mais avançado, tem os fones estéreo, tem entrada para antena externa. Você pode mudar, ele tem um chaveamento para deixar mais agudo ou mais grave o rádio. Tem um ganho de antena para quem utiliza a antena externa ali, quer colocar numa posição local, numa posição DX. Tem sistema SSB, entrada de linha, ondas longas e memória para 3050 emissoras. É muita memória aí para você colocar quantas rádios precisar. E os dois rádios possuem FM estendido. O preço médio do Tecsan R9012 é de R$ 200 já com impostos e o Tecsan PL880 R$ 2.300. Esse rádio, quando eu comprei com impostos, variava ali em torno de R$ 800, isso lá em 2013. Então a diferença de preço hoje é muito grande, aí você vê como desvalorizou a nossa moeda. Na questão visual, o PL880 é mais acabado, é mais bonito, é um rádio moderno,
Já o 9012 é um rádio retrô, ele tem as características ali dos anos 80, anos 90 ali, onde a gente tinha exatamente esse formato de rádio. Aliás, muitos rádios da Sony dessa época, dessa década, possuem exatamente esse estilo aí de sintonia. E é um rádio bem legal para quem gosta de colecionar também. O R9012 é perfeito para quem está começando, não tem muitos recursos e quer gastar pouco. Então o charme do rádio analógico vai ficar ali 100%. Deste lado o FM, porque ele não é bom para escuta em FM. Já o PL880 para deixista sério, que não tem medo de investir e gastar R$ 2.300 num rádio top de linha, mas ele tem esse preço elevado. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link das lojas onde você pode comprar estes aparelhos. Dá uma olhada neste outro rádio aqui, o XH-Data D808, outro aparelho top para rádio escuta com banda aérea. Siga o canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Fui!